Muito bem. Eu decidi dividir esse vídeo em dois, porque falar de aborto, além de ser muito pesado, é muito desgastante, né? E é um vídeo que a gente tem que digerir, são temas que a gente tem que pensar melhor. Então, eu quero só reafirmar um detalhe muito importante, um fato muito importante. Não é uma questão aqui religiosa, filosófica, mas é uma questão de evolução humana, uma questão de evolução da nossa consciência. E para evoluir a consciência, a gente tem que pensar sobre o assunto. Eu terminei falando das malformações graves e queria então só complementar com uma outra história, uma paciente que chegou ao meu consultório extremamente angustiada, chorando, porque ela estava com um feto no útero com 16 semanas, e esse feto polimalformado, significa muitas malformações. E era realmente um feto que provavelmente não ia ter uma vida após o nascimento, aliás, ia morrer intraútero, um polimalformado. Ela já havia passado por 5 médicos, 5 médicos queriam provocar o abortamento, que é a interrupção médica da gravidez, não é nem mais o abortamento, né? Interromper aquela gravidez. E aquela mulher agoniada olhava para mim, eu pedi para fazer ultrassom e olhando no exame percebi que realmente era um caso muito grave, incompatível com a vida, provavelmente não ia sobreviver por muito mais tempo. Sentados novamente à mesa, eu perguntei para ela, o que a senhora quer? Ela falou, eu quero que alguém reconheça meu filho. Eu puxei a gaveta, peguei uma carteira de pré-natal, coloquei em cima da mesa e perguntei qual é o nome dele. Era um menino. Essa mulher ficou tão feliz, ela ficou tão alegre, ela saiu do consultório radiante e eu pedi para ela voltar em uma semana. Quando essa mulher voltou em uma semana, a criança estava morta. E aí eu mesmo fiz a interrupção daquela gravidez, mas já de uma criança morta. O que essa mulher queria é que alguém aceitasse aquela vida que estava dentro dela. E ninguém queria entender. Medicina é entender o outro, entender o que as pessoas estão passando, entender essas dores. Então existem sim as malformações graves, mas eu também, então, vamos passar para as malformações leves. Eu vejo as mulheres tão agoniadas, tão preocupadas com pequenas alterações que possam acontecer, preocupados com o exame para saber se a criança é perfeita. Eu pergunto, quem é perfeito? Eu quero saber quem de nós somos perfeitos. Ah, doutor, mas não é uma malformação, um problema. Pois bem, outro dia eu estava fazendo um ultrassom e durante o exame todo, a criança inteira normal, fazendo um morfológico, percebendo toda aquela criança, que eu não achava as mãos da criança. E examinei mais uma vez e não achava as mãos da criança, e eu tenho que falar para aquela mulher que aquela criança, que o filho dela não tinha as mãos. O que aconteceu? A mulher entrou em desespero naquele momento, altamente compreensível, ao que eu tentei acalmá-la, e eu sendo médico dela, o pré-natalista dela, sentamos à mesa, conversamos, ela voltou 2 dias depois, pronta para provocar um abortamento. E eu falei para ela, mas você quer abortar seu filho porque não tem mãos? E ela ficou olhando para mim e falou, claro, doutor Jacir, não é perfeito. Mas eu falei, mas ele não tem só as mãos, e eu digo para você, essa criança não tem daqui para cá, ela tem tudo daqui para cá. Porque ela não tem as mãos, isso pode fazer dela uma pessoa maravilhosa, isso não traz nada, mas não consegui convencê-la. Essa mulher foi embora, eu nunca mais a vi. Eu não sei o que ela fez, provavelmente ela tem interrompido essa gestação. Então, nós estamos sempre atrás de uma perfeição que nós temos que buscar dentro de nós. E não a perfeição, a possibilidade, o que nos é possível. Aquilo que nós temos dentro do nosso coração que pode sim trazer para o mundo uma coisa muito melhor. Síndrome de Down, são crianças maravilhosas e as mulheres entram em desespero porque podem eventualmente ter uma síndrome de Down. Eu falo brincando, às vezes dá para mim. São crianças que vão estar com você a vida inteira. Hoje, graças à mídia, graças à televisão, graças a alguns filmes, nós conseguimos ver que não é um bicho de 7 cabeças. Mas o bicho de 7 cabeças não é aquela criança que tem um problema, que eventualmente tem um problema genético ou qual for. O problema somos nós, é a maneira como nós pensamos a vida. Então, sim, eu sempre falo, descriminalizar o aborto, sim. Por quê? Tirar o crime. Aquela mulher que está agoniada, que ela está em desespero, ela muitas vezes não consegue pensar. Então eu não posso torná-la uma criminosa. Tem que ser um atenuante tão importante para realmente tirar o crime. Agora, legalizar é outra conversa. E eu vou repetir para você, essa é a minha opinião, você não precisa concordar comigo. Agora, compreender a angústia daquela mulher é uma obrigação de todos nós. Muitas vezes chegam ao meu consultório uma paciente uma menina, muitas vezes, menina não, uma mulher com 18, 19, 20 anos, angustiada, e ela está angustiada porque ela está grávida, o que a família vai pensar, o que os amigos vão dizer, falhou o método, não importa, o fato, ela está grávida, ela está com uma vida. O meu papel é colocar a balança, o que fazer? Se ela vai provocar o abortamento,
tudo que ela está pedindo para fazer, que eu não vou fazer, e eu já deixo muito claro isso, mas eu vou ajudá-la a pensar. Então, se ela provocar o abortamento, tudo o que vai acontecer. E se ela não provocar o abortamento, o que irá acontecer? E é interessante porque muitas dessas meninas, mulheres, elas voltam depois de um tempo para fazer uma revisão, provocar um abortamento em algum lugar e está tudo bem. E aqui não estou discutindo o nível social e capacidade de ir aqui e ali, porque esses problemas não são tão importantes assim, apesar do que são a favor do aborto, querem colocar isso de suma importância, e não é tão importante assim. Porém, vamos voltar ao nosso caso. Muitas dessas meninas voltam com a família, voltam com os pais, voltam com o namorado, felizes porque querem ver o nenê a ultrassom. E aquela menina, sempre que estava lá atrás, naquela primeira consulta, preocupada, pedindo pelo amor de Deus, ela estava com medo, ela estava apavorada, ela queria de fato se livrar de um problema e não sabia como qualificar e quantificar aquilo. É o meu papel enquanto médico ajudá-la a pensar. E ela fala, mas meu pai, doutor José, eu falei, teu pai vai ficar muito brabo. Eu não vou contar aqui para vocês agora o que eu digo em palestra, o que o pai fala para ela, mas é muito importante entender que é natural a gente compreender a posição dos pais numa situação dessa, aquele medo, aquela angústia. E eu falo, querida, demora 2, 3 dias ele é brabo com você, até que alguém cutuca e fala assim, oi vô. E ele vem todo feliz, todo animado, carregando câmeras para filmar o neto que está para nascer. Isso eu sou testemunha há muito tempo disso acontecer. Então o papel do médico é receber essas mulheres, ajudá-las a pensar, tratar nesse caminho com todo carinho e respeito, e respeitar inclusive aquelas que decidiram abortar. São coisas que elas não deram conta. Elas foram as mulheres possíveis, assim como nós somos as pessoas possíveis. E quando elas voltam ao consultório, eu sei que tem médicos que tocam, você fez o aborto, não quero mais você aqui. Não, acolha, receba, compreenda, dê todo esse apoio. E o apoio que nós, médicos, nós enquanto família, nós enquanto sociedade, todos nós temos obrigação de dar, e acabarão em breve esses problemas graves que acontecem por aí com abortos clandestinos, com eventuais mortes que não são tão em número, tão evidentes assim, mas os problemas, mas de fato, não precisamos legalizar, descriminalizar sim. Não podemos legalizar a morte, independente da tua religião, do teu pensamento, da tua filosofia, da tua opinião. O fato, existe uma vida desde a primeira célula, resultado de uma fecundação, uma vida que busca sobreviver. É nossa responsabilidade, enquanto adultos, trazermos isso para ela.